Leitura do dia 69/365 Josué 16 a 18. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 10 de março de 2023 do Plano Anual. Josué 16. Embora fosse um dos 12 filhos de Jacó, José não possuía uma tribo com o seu nome. Isto porque ele, como filho mais velho da esposa amada de Jacó, Raquel, recebeu porção dobrada da herança, a qual foi concedida aos seus dois filhos, Efraim e Manassés, que Jacó considerava como seus. Gênesis 48:5. O maior território e a maior influência da metade norte de Israel pertenciam aos seus descendentes. Ocasionalmente aparece esta frase, e não expelirão ou e não puderam expulsar os cananeus da terra. Isto era explicitamente contrário ao desejo e à ordem de Deus. O fracasso em remover completamente os idolatrais e seus deuses de Canaã causaria muitos problemas à nação. O livro de Juízes registra muitas dessas lutas. Josué 17. Embora não fizesse parte da tradição, as mulheres herdam propriedades na sociedade israelita. Moisés colocou a justiça à frente da tradição e deu a estes 5 jovens as terras que lhes pertenciam por direito de herança. De fato, Deus mandou que Moisés adicionasse uma lei que ajudaria outras mulheres em circunstâncias semelhantes a possuírem propriedades também. Josué agora colocava em prática esta lei. É fácil recusar-se a atender um pedido razoável porque coisas assim nunca foram feitas. Mas, como Moisés e Josué, é melhor olhar cuidadosamente para o propósito da lei e os méritos de cada caso antes de decidir. Note as duas contrastantes atitudes ao povoarem a terra prometida. Caleb aceitou o que Deus lhe concedeu e prosseguiu a fim de cumprir o plano do Senhor para sua vida. Ele acreditava que Deus o ajudaria a expulsar completamente os habitantes ímpios que ocupavam sua herança. Em contraste, as duas tribos de José receberam terra fértil e bons lotes, mas tiveram medo de expulsar os habitantes e tomar posse total de suas áreas. Pelo contrário, pediram por mais terra. Primeiro, Josué solicitou uma prova da sinceridade deles, que limpassem as áreas florestais não reclamadas. Eles concordaram, mas falharam em completar sua tarefa. Josué 18. Com a maior parte da terra conquistada, Israel mudou seu centro religioso de Gilgal para Siló. Provavelmente tratasse do primeiro local onde o tabernáculo foi permanentemente instalado. A lenda da congregação fazia parte do tabernáculo e foi o local onde Deus viveu entre seu povo. Esta localização central facilitava a frequência das pessoas aos cultos de adoração e às festas anuais. A família de Samuel, sacerdote, profeta e juiz costumava viajar para Siló, e ali ele foi consagrado quando ainda era um menino. O tabernáculo permaneceu em Siló durante o período dos juízes, mais ou menos 300 anos. Aparentemente a cidade foi destruída pelos filisteus quando a Arca da Aliança foi capturada. Siló nunca esteve à altura de sua reputação como centro religioso de Israel, segundo referências às tribos a oeste do Jordão. Judá, Efraim e a metade da tribo de Manassés foram os primeiros israelitas a receber as terras a oeste do rio Jordão, por causa de seus atos de fé. As 7 tribos restantes, Benjamim, Zebulon, Issacar, Asser, Naftali, Simeão e Dan, demoraram a conquistar e possuir a terra distribuída entre eles, bíblicas posteriores que apontam a impiedade e idolatria da cidade, Salmos 78, 56 a 60, Jeremias 7, 12 a 15.
7 das tribos ainda não haviam recebido suas terras. Eles se juntaram em Siló, onde Josué lançava sorte para determinar quais áreas seriam dadas a eles. Ao usar o sorteio, Deus faria a escolha, não Josué ou qualquer outro líder humano. Nesse tempo os cananeus estavam, em sua maioria, tão debilitados que não eram mais uma ameaça. Em vez de cumprir a ordem de Deus para destruí-los totalmente, estas 7 tribos tomaram o caminho da menor resistência. Como povo nômade, acomodaram-se e preferiram depender economicamente das pessoas que deveriam eliminar. Outros podem ter temido o alto custo da contínua guerra. Era mais fácil e lucrativo negociar bens do que destruir os provedores e ter de providenciar suas necessidades por si próprios. Josué perguntou por que algumas tribos adiavam a posse da terra. Costumamos demorar a realizar as tarefas que parecem grandes, difíceis, aborrecíveis ou desagradáveis. Mas continuar a adiá-las demonstra falta de disciplina, má administração do tempo e, em alguns casos, desobediência a Deus. Os trabalhos que não apreciamos exigem concentração, atuação em equipe, o dobro do tempo, muito encorajamento e responsabilidade. Lembre-se disto quando se sentir tentado a adiar algo a ser feito. Tomar decisões mediante sorteio era uma prática comum entre os hebreus. Pouco se sabe sobre o verdadeiro método usado nos dias de Josué. Os dados podem ter sido empregados. Outra possibilidade é que 2 urnas foram utilizadas, uma que continha os nomes tribais e a outra com as divisões das terras. O sorteio de um nome de cada urna fazia a combinação entre uma tribo e uma região. Urim e Tumim, explicados na nota em Levíticos 8:8, podem também ter sido usados. Não importando como foi feito, o processo removeu a decisão humana e permitiu que Deus combinasse tribos e terras segundo a sua vontade. A tribo de Benjamim recebeu uma faixa estreita de terra que incluíam o sacrifício de crianças. Mais tarde, este local foi usado, o que serviu como linha divisória entre Judá e Efraim, os 2 grupos para a queima de lixo e cadáveres de criminosos e animais. Porque viriam a dominar a terra. Tanto, que o nome se tornou um sinônimo para o inferno. O vale de Inom ficou associado à adoração de Moloque, o deus amonita, nos dias de Jeremias. Estes terríveis rituais